Meus amigos, vamos conversar hoje com a professora Dicilda Figueiredo Baqueiro, que vai falar sobre sua experiência em educação, enquanto esteve por muitos anos à frente do IFBA, e anunciar um novo desafio em sua carreira, dessa vez na área política, onde está se lançando como pré-candidata a vereadora pela cidade de Barreiras. Vamos a ela. Muito bem, meus amigos, a São Francisco TV tem a honra de estar na casa da professora Dicilda Baqueiro e vamos fazer uma entrevista com ela a respeito de educação e das novidades que ela está pretendendo para o seu futuro. Professora Dicilda, 25 anos à frente do IFBA, a educação no Brasil, através do próprio IFBA, tem uma praticidade, coisa que não acontece em outras instituições de ensino. Olá a todos. Educação, eu na verdade tenho quase 26 anos no IFBA, mas tenho 35 anos, de experiência no trabalho da educação. E no IFBA a gente percebe essa capilaridade do ensino profissional que termina permeando e termina permitindo que os estudantes se movam para diversas áreas de desenvolvimento dessa cidade, diversos nichos de desenvolvimento. Então, a visão que eu tenho hoje é de que essa qualificação técnica que o Cefet fazia antigamente, que hoje a gente tem o IFBA desde 2008 com a criação dos institutos, com a Lei 11.892, nós percebemos que aí ele ganhou um ensino híbrido, passou também a oferta do ensino superior e nós ampliamos aos estudantes esses horizontes profissionais. Então nós temos estudantes hoje que fazem curso de arquitetura, curso de engenharia de alimentos, curso de matemática e temos os cursos da educação básica, que são os cursos que a gente chama de articulado com o ensino médio, que é o curso de informática, o curso de técnica de alimentos e o curso de técnica de edificações. Mas o curso subsequente, que é voltado para os estudantes que já têm o segundo grau e vão só fazer a profissionalização, que são os cursos de enfermagem, de eletrotécnica e eletromecânica. Em suma, praticamente, a mão de obra que foi gerada durante todos esses anos deu o que eu comecei a falar sobre a praticidade, que na realidade o estudante vai à faculdade, muitas vezes desiste de alguns cursos, ou vai avante, mas a questão do emprego, aonde ele vai se colocar. O IFBA tem a possibilidade de direcionar isso. Não podemos deixar de aliar o sucesso, tanto intelectual, com o sucesso financeiro. Sim, a gente que trabalha com educação, a gente tem uma visão muito diferenciada sobre o fazer educacional, porque nós entendemos que a educação é alicerce. Então, se você pensa na educação como pilar da construção de uma sociedade, da formação cidadã, e essa formação cidadã depois a gente entende que ensina nossos estudantes a zelarem pelas leis, a saberem dos seus direitos. E quanto mais ele sabe do direito deles, mais ele evita a exclusão. Então, quando a gente percebe que essa formação é uma formação muito ampla, a formação cidadã desse estudante, a gente fica muito feliz, porque depois a gente percebe que além dessa formação cidadã, que vai dar a ele um novo olhar sobre as pessoas, um novo olhar sobre o próximo, um novo olhar sobre a diversidade, um novo olhar sobre a legislação, vai dar também a ele a condição de se inserir profissionalmente. Isso acontece, inclusive, muitas vezes no próprio ambiente do estágio. Ele vai para o estágio e lá no estágio ele já é absorvido. Então é uma grata satisfação para nós. Na verdade, é uma situação inenarrável você adentrar as instituições de Barreiras, as repartições públicas, o comércio, todos os serviços, o Corpo do Bombeiro, Polícia Militar, em todos os lugares que a gente vai, a gente encontra uma pessoa qualificada pelo IFBA. Essa qualificação já acontece há quase 26 anos e a gente tem um retorno muito bom desse profissional que chega no mercado de trabalho. É interessante, inclusive, porque a senhora, com todo esse tempo de trabalho na educação, de repente
a senhora também sentiu, apesar de todas as satisfações, né, a senhora sentiu que a senhora estava insatisfeita, que era preciso exercer a cidadania de uma forma muito mais contundente. Qual foi a sua decisão? Olha, a cada dia eu encontro novos motivos que me levaram para esse projeto. E é um projeto novo, eu não vim planejando ele há muito tempo, ele aconteceu recentemente. Eu posso até dizer que no último pleito eu já tinha sido convidada para ocupar esses espaços, mas eu ainda estava no meu mandato, ainda começando o segundo mandato. Na verdade, eu fiquei como diretora-geral do IFBA Campus Barreiras durante quase 10 anos, 9 anos e 8 meses redondamente. E nesse tempo, eu acho que a visão de gestão pública, a visão da gestão de pessoas, me deu uma experiência e talvez também tenha dado uma visibilidade que fez com que a própria sociedade reconhecesse talvez alguns atributos que eu tivesse, né, para esse papel hoje na esfera política. Aliado a isso, eu tenho uma questão de raízes históricas. Minha família sempre foi uma família, né, envolvida com política, né, participando ativamente nas decisões da política da cidade. Talvez tenha esse veio, né, essa veia de hereditariedade, de herança da família, mas eu acredito que o que está mais forte na minha cabeça hoje é que com essa experiência que eu amealhei nesses últimos anos, eu acredito que eu posso contribuir com a minha cidade hoje de uma forma diferente, e é na esfera política, que é ocupando uma cadeira no Legislativo. E isso, para mim, é um desafio muito grande, porque eu não estava pensando nesse projeto. Mas é um projeto assim, de doação mesmo. Eu falo isso com muita tranquilidade, com muita consciência, que eu estou me doando a Barreiras quando eu decido fazer esse trabalho de ocupar. A Câmara de Barreiras também ela é subrepresentada pela mulher. A gente tem hoje uma Câmara com 3 mulheres ocupando a cadeira do Legislativo. E essa subrepresentação nos leva a crer que talvez as políticas públicas voltadas para a mulher mesmo, elas talvez não saiam na medida que a gente deseja, do que a gente pretende. Então, ocupar uma vaga seria, né, na verdade, uma vontade de contribuir com a minha cidade, de poder dialogar as políticas públicas de forma respeitosa, de poder também trazer ideias inovadoras, fazer o papel do legislador numa ótica que seja calcada na educação e pensando que a educação aí dialoga com todos os setores da sociedade. Ela dialoga com a educação no campo, né, com a agricultura familiar. Quando você pensa que a gente também precisa da assistência técnica no campo, a gente precisa das escolas de campo, onde funcionam as pedagogias de alternância, a gente precisa da educação no agronegócio, seja com a prestação de serviço dos agrônomos, dos técnicos, dos operadores de máquina. A gente precisa da educação no setor de serviço, no setor de indústria, no setor do comércio, nos hospitais. Nós também temos curso de enfermagem, como eu já tinha falado. Então, para mim, a educação dialoga com todos esses estratos, com todos esses nichos da sociedade, e é nessa visão de poder contribuir, claro, tanto com a representação feminina, mas também contribuir fortemente com a área educacional, que eu acredito que seja o alicerce maior de uma sociedade cidadã, de uma sociedade sustentável. Mesmo porque todas as profissões passam pelo professor, né? E eu acredito que essa sua ideia, essa sua nova proposta, realmente vem trazer uma nova visão até para a própria Câmara de Vereadores na questão da ocupação da mulher, de uma forma geral. Como diz, hoje tem 3, mas possivelmente virão mais. E com certeza todo o eleitorado do Brasil, de uma forma geral, está pedindo por mudanças. A senhora também acredita nisso? Eu acredito. Eu acredito assim, a gente pode até desmembrar isso em duas oportunidades. Se você vai observar a educação, por exemplo, e aí quando eu falo aqui educação, eu vou falar muito voltado para a questão da mulher na educação, no espaço educacional,
a gente vai imaginar o seguinte: que dificuldades as mulheres enfrentam, né, para conciliar a maternidade com o trabalho? Que dificuldade as mulheres estudantes encontram para conciliar o papel de estudante com o papel de trabalhadora, com o papel de mãe? E que políticas públicas poderiam acontecer para que isso fosse sanado, né? Daí eu parto para um outro patamar, que é a subrepresentação da mulher na política. Ainda que a gente tenha lei de cotas, mas isso não se efetiva, quer seja porque a mulher, os papéis da mulher nesse segmento, eles ainda são muito reduzidos, né, por uma questão histórica, cultural nossa de participação na organização da sociedade, seja porque de fato não é um lugar tão fácil de se conviver, né? E a gente sabe que representar esse papel, né, de legislativo, você precisa, além da experiência, além do engajamento, além da vontade, né, desse desafio, você precisa estar fortemente preparado para um mundo que a gente ainda acha que é um mundo muito masculino, né? Tanto é assim que a gente vê que a Câmara ainda é a política ainda é um espaço de homens, né? E eu aceito esse desafio de dialogar bem com todos os segmentos, dialogar bem com a representação da mulher, dialogar bem principalmente com a causa da educação, transitando por todos esses segmentos que eu acabei de mencionar. Professora, já que a senhora está se lançando a uma pré-candidatura, nós sabemos que indiscutivelmente Barreiras é uma cidade universitária. Eu gostaria que uma de suas propostas fosse na questão de que se fizesse uma casa para o estudante universitário, pelo menos com capacidade para atender todas as faculdades, a própria universidade, porque a maioria desses alunos são da região, de fora da região oeste, e existe uma dificuldade muito grande quanto a isso. Aceita essa proposta? Aceito o desafio. Inclusive, isso a gente já tinha conversado várias vezes no Instituto Federal, lá no IFBA, porque nós temos estudantes que vêm de Votirama todos os dias, você imagina. Nós temos estudantes que vêm de Riachão, nós temos estudantes que vêm de Lende, dos municípios mais próximos, tudo bem, vem e volta, mas gente que vem de Vanderlei, gente que vem de Muquém de São Francisco. Então, é uma população que se desloca e perde muito tempo nesse deslocamento. Muitos são trabalhadores, de certo que não vão poder largar suas atividades, mas temos também muitos estudantes que poderiam fixar residência dentro das casas estudantis, né, das residências estudantis. E essa experiência ela acontece na UNB, ela acontece em Brasília, ela acontece em São Paulo, ela acontece em vários lugares e pode ser positiva. Nós já pensamos uma vez em fazer isso no IFBA, mas não tínhamos a estrutura orçamentária, né, para esse tipo de incremento e de ação, mas existia uma política de assistência estudantil que ela faz um ranqueamento dos estudantes mais necessitados e presta o auxílio estudantil de bolsa residência, né, bolsa moradia, bolsa transporte, bolsa alimentação, tem esse tipo de recurso que ajuda. As universidades públicas, elas têm uma renda para assistência estudantil que vem do PNAES, que é voltado para dar essa assistência. Mas é óbvio que quando os 4, 5 alunos eles se reúnem para alugar uma residência e montar essa residência, talvez haja aí uma dificuldade de administração, mas isso sendo administrado pelas instituições vai facilitar que o preço seja mais barato, né? Que o aluno não tenha esse tempo ele não vai ter esse tempo para perder com a administração da casa, com a administração da alimentação. Então é preciso mesmo pensar, Guto, com esse olhar muito sensível, com essa visão de que o estudante precisa cada vez mais de amparo para que ele possa prosseguir e não terminar se excluindo, né, do sistema educacional. A gente precisa de pessoas qualificadas, o mercado precisa, o mundo globalizado exige, e nós não podemos de maneira alguma nos furtar enquanto educadores, enquanto gestores, enquanto governantes, papel de governantes, todos nós, né, de auxiliar e de buscar as melhores alternativas para que esses estudantes, de fato, eles se insiram no mercado de trabalho, eles possam ter uma vida digna, eles possam pleitear, né, a sua mudança de vida, a sua transformação. Barreiras é uma cidade de muitas oportunidades, é uma cidade que a gente diz que é uma cidade grande, que ela nasceu com diversos potenciais, né? Então ela tem riquezas naturais, muitas riquezas naturais, terras férteis, ela tem um potencial hídrico grande,
E, além de tudo isso, ela tem a facilidade, tem a vantagem, o privilégio da localização geográfica. E tudo isso favoreceu esse crescimento, mas sem a educação a gente não tem o desenvolvimento do povo, não tem o desenvolvimento da sociedade. E a sociedade se desenvolve talvez de maneira distorcida, não é? Sem levar em consideração os valores mais sólidos da cidadania, os valores de ética, os valores de moralidade. E isso é importante a gente perseguir para que cada vez mais a gente tenha uma cidade sem violência, sem as mazelas das grandes cidades. Barreiras cresce, a gente precisa atuar de modo a evitar que as mazelas das grandes cidades cheguem até nós. Já temos muitas, algumas, né? Então, é essa a minha perspectiva, o objetivo de contribuir com a minha cidade, a cidade que eu nasci, a cidade que eu moro, é a cidade de todos nós, dos que aqui chegam e são acolhidos e se tornaram cidadãos barreirenses, quer seja pelo pertencimento que adquiriram, quer seja pelo amor que adquiriram da cidade, a gente possa acolher todas essas pessoas, essa diversidade que é enorme aqui em Barreiras, e a gente tem um povo, talvez seja uma das cidades mais diferenciadas, porque a gente tem aqui uma formação de uma cidade com povo de diversas regiões. Então, por isso Barreiras é tão especial, e Barreiras é uma cidade tão diferenciada e acolhedora. Professora, sucesso em sua proposta. Nós esperamos que a sua carreira no IFBA seja agora, de certa forma, honrada e glorificada, de esse povo pensar realmente que a educação não pode acontecer a curto prazo, é um processo muito lento, mas a senhora está e sempre esteve dedicada a isso. Sucesso em sua proposta. Agradeço a oportunidade de poder participar, né, dessa entrevista com você, Guto de Paula. Você que para mim é referência, né, no mundo jornalístico aqui de Barreiras, no cenário jornalístico. E para mim é uma grande satisfação poder trazer essa informação, divulgar esse projeto de pré-campanha. E dizer que eu vou estar sempre disponível e à disposição de ajudar, de contribuir com a coletividade para que essa cidade seja cada vez uma cidade melhor de se morar, que seja uma cidade maior e que ela de fato a gente cumpra o papel de ser a capital do Oeste, né? Atraindo cada vez mais desenvolvimento, saúde, emprego, moradia e dignidade na vida do povo. Muito obrigado, professora, por nos receber na casa, receber a São Francisco TV, que também é uma proposta nova para Barreiras, mas é uma honra muito grande estar com a senhora e com sua família aqui. Conversamos com a professora Dicila em sua residência, onde ela, além de discorrer sobre assuntos relativos à educação, declarou também sua intenção de pré-candidata a concorrer a uma cadeira na Câmara de Vereadores de Barreiras. Voltaremos em outra oportunidade, sempre que o assunto for de interesse da comunidade barreirense. Até mais.